Bem-tornado, Tifoseria Bianconera, Tifoso Bianconera, em nome do fã-clube oficial da Juventus, JFC, já sabe, né? São Paulo do Brasil, a gente está no Instagram, segue lá a gente, fã-clube oficial da Juventus, a gente é a voz oficial da Vecchia Senhora no Brasil, sim senhor, aos fã-clubes, claro, um grande abraço ao Miguel Ángel, do Colômbia Bianconera, sempre presente. 16 de janeiro, data importante, em 85 pela Supercopa, batíamos o Liverpool por 2-0, 2 gols do Boniek, esse mesmo Liverpool que depois teve no meio do ano a tragédia de Hazel, enfim. Vamos falar de coisa boa. Hoje, Dusan Vlahovic, Dusan Vlahovic, Dusan Vlahovic. Não foi 3 gols, não foram 3 gols, não foi hat-trick, mas Dusan Vlahovic, né, fez hoje barba, cabelo e bigode. Né? Por quê? Porque jogou demais. E eu já vou logo dizendo, foi o melhor em campo e ponto final. Sim, Dusan Vlahovic vai se mostrando aos poucos, voltando à velha forma, sentindo menos os seus problemas de lesão, seus problemas físicos, e o tal problema, tal não, né? O problema da pubalgia, que a gente sabe que ele tem, tomara que fique cada vez mais fácil de lidar, porque a pubalgia, ela não desaparece, né? Ela pode diminuir o desconforto. Mas enfim, se continuar assim até o fim da temporada, é daí para melhor. O nosso glorioso Dusan Vlahovic, que hoje encheu os olhos e abriu um sorriso no meu rosto ao marcar o segundo gol. Por quê? Porque ao marcar o segundo gol, a Juventus fechou a partida sem riscos. É bem verdade que na sequência o Szczesny fez uma grande defesa, mas foi uma partida que a Juventus resolveu no primeiro tempo. E há quanto tempo a gente não viu uma situação dessas parecidas contra o Sassuolo, né? Porque nos tempos do Tevez era de 4 para cima contra o Sassuolo. Nos últimos anos, o Sassuolo tem sido literalmente uma pedra no sapato da Juventus. No primeiro turno, o Szczesny, que entregou a paçoca lá num dos gols, hoje fez, como eu disse agora há pouco, uma grande defesa quando estava 2-0. Fechando o jogo no primeiro tempo, a Juventus entrou para administrar o segundo tempo. E mesmo assim criou oportunidades, né? O George Weah, aliás, o George Weah, o filho do George Weah, o Timothy Weah, quase fez um belo gol. Juventus, portanto, poderia ter feito o terceiro e depois fez quando entrou o Chiesa. Esse é outro que eu torço para que não sinta mais lesão, porque é importante você ter jogadores que são um pouco mais experientes para atuar com esses jovens, para atuar com o Miretti, com o Yildiz, com o EA, né, com o Fagioli, que vai voltar o ano que vem. Então é muito importante você ter um jogador como o Chiesa e como o Vlahovic, que são jogadores já tarimbados. Não são jogadores velhos, mas são jogadores experientes, né? Que é o tipo do jogador que pode conduzir a vitória num campeonato, num título. Então, fiquei muito feliz quando o Chiesa fechou o placar, fez o gol dele, o terceiro gol, e 3-0 sem sofrimento. Eu vou deixar uma pergunta para você, torcedor. Será que essa é a nova estratégia do Alegre? Final de semana ganha por 1-0, o Corto Muso, e no meio da semana é o Longo Muso? Porque tem sido assim. Na semana é goleada e no fim de semana é vitória apertada. Até rimou. Se for assim, tá ótimo até o fim da temporada. Rimou mais uma vez. Só que, atenção, quando vencemos a Salernitana por 6-1, eu disse que o jogo em Salerno ia ser duro, ia ser difícil, né? A gente respira a Juventus. E esse próximo confronto contra a Lecce, ou o Lecce, né? O time da Cidade das Pedras, vai ser duríssimo, vai ser difícil. Pode acontecer de eu me enganar, pode acontecer da Juventus chegar lá e fazer 3-4-0, lógico que pode. Como dizia o velho mestre Tele Santana, o jogo não é fácil, ele torna-se fácil. E a Juventus tem jogadores, está mostrando isso na temporada, para tornar os jogos fáceis. Mas, a princípio, eu posso dizer para vocês que nós vamos ter que comer grama para poder buscar e trazer os 3 pontos contra o time do Lecce. Porque o Lecce é um time encardido, como a gente diz na gíria do futebol. Então, assim, eu
eu acredito muito que esse time da Juventus, correndo por fora, porque a Inter não vai jogar no próximo fim de semana, ela vai ter que disputar a Supercopa, tem esse compromisso da Supercopa, portanto, ela não entra em campo, ela volta depois contra adversários duros, a Fiorentina é um deles, o outro time que eles jogam, não me recordo, mas é um time encardido também. A Juventus pode ficar na liderança se vencer o Lecce. E depois a Juventus tem um jogo difícil com a Lazio, a gente sabe que lá no Olímpico é mais difícil, mas a Juventus pode. O que eu quero dizer é o seguinte, que quando a Inter voltar, até o jogo do dia 4 de fevereiro, que é o jogo mais esperado contra eles em Milão, a Juventus pode jogar estando na liderança e joga uma pressãozinha para o lado de lá. E eu não sei se o Inzaghi sabe lidar com pressão. O time da Inter hoje é um pouco melhor, e quando eu falo melhor, não é só jogador por jogador, eu acho que está parelho, tá? Porque ali o que faz a diferença, um dos que faz a diferença é o Lautaro. O time deles, no geral, é bom. O nosso time está se mostrando bom, né? Com personalidade. É sempre um clássico. Isso aí não muda. E lógico, é a partida que pode decidir o campeonato, mas que não decide o campeonato, estou falando hoje. Vença eles ou vença a gente, não decide nada no dia 4. Entendeu? Eu não vou jogar a toalha se perder, e se ganhar não vou falar que é nosso. Mas atenção, está só começando o retorno, e o importante é que nesse reinício, nessa volta do turno, a Juventus esteja no cangote dos caras e mostrando que eu estou aqui, eu cheguei, estou correndo nessa disputa, estou disputando, estamos vivos, estamos jogando futebol. Hoje foi uma boa apresentação do time como um todo. Eu destaco o Vlahovic porque o cara fez 2 gols e estava merecendo o Vlahovic fazer esses gols. Eu tenho 2 informações bônus. Uma delas é que Chiellini, talvez vai pipocar por aí, já pipocou, eu não sei. O Chiellini vai atuar ali no time nos Estados Unidos, me ajudem aí, o time que ele encerrou a carreira, vai atuar lá na parte diretiva do clube, mas Chiellini volta para ser diretor da Juventus. Eu estou afirmando em primeira mão. Digamos que ele vai ganhar experiência nos Estados Unidos, como nessa parte de diretiva, para depois assumir a Juventus daqui a um pouco tempo, daqui a alguns anos, mas não muitos anos. Será diretor, passa pelo futuro da Juventus diretivo, o Chiellini, assim como, repito, falei há um tempo atrás, não esqueci, assim como Del Piero. Alma que quem viver verá. E a outra informação que eu tenho bônus é uma informação muito cuidadosa, porque ela não está confirmada, mas está quase confirmada. Eu tenho minhas dúvidas. Vamos pegar, eu não tenho uma pinça aqui, mas vamos pegar com as pinças a informação. Eu tenho minhas dúvidas. Deixa eu pentear o bigode, já que o Vlahovic fez cabelo e bigode, para descontrair um pouco. Eu tô feliz, desculpa, a Juventus ganha, eu fico feliz. Informação bônus é, eu não sei, eu não coloco nenhuma das mãos no fogo, eu não sei se o Allegri fica na Juventus, independente de título ou não. E quando eu falo título, não se esqueça que a Juventus está muito viva na Copa da Itália. Se ele ganhar a Copa da Itália e o Scudetto, ou se ele perder os 2, ou se ele ganhar só um, não interfere em nada a permanência dele ou não. Eu estou quase ouvindo um passarinho que me diz que ele não vai ficar. Mas pegue com as pinças. Ouço muito na internet o brasileiro, o treinador do Bolonha, o Mota, o Thiago, que estaria sendo cogitado na Juventus para ser o substituto do Allegri. Também peguem com as pinças essa informação. O Mota, sim, está sendo elogiado pela mídia juventina. Quem é a mídia juventina, Mário? Por exemplo, Rádio Bianconera. E é um cara que agrada o Giuntoli. Fui atrás disso e agrada o Giuntoli. Mas, na minha opinião,
e aqui não é informação, é opinião, ainda não é uma informação, o próximo treinador será um italiano, um El Praxe. E aí... comprem uma peruca. Bom, fechando o vídeo, Juventus 1, 2, 3, Sassuolo 0. Finalmente em casa a gente se impôs. Parabéns para a torcida da Curva Sul, que gritou, que cantou. Sempre Forza Juve fino alla fine. 3 pontos importantíssimos e quem sabe para assumir a liderança do campeonato. Mas o importante é que estamos praticamente garantindo a vaga na próxima Champions. Tá certo? Dá um like no vídeo, espalhe para os amigos, sempre Forza Juve fino alla fine, do canal Finestra Bianconera, um canal que fala da Juventus. Dá um like, dá um like, dá um like. O Vlahovic merece, eu mereço e você, torcedor, merece. Tô feliz.